E nós já vamos começar o nosso programa de hoje com uma entrevista para lá de especial e muito importante e necessária. Gente, a solidão, embora muitas vezes silenciosa, tem sido a realidade de muitas pessoas. E seu efeito, os efeitos vão muito além da sensação de estar sozinho. Ela pode aí tocar a saúde emocional, o corpo, os vínculos e até a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Olha só, gente, inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, a condição tem impactos na saúde física e mental, aumentando, inclusive, o risco, infelizmente, de morte em 14%. Uma a cada 6 pessoas no mundo inteiro se sentem solitárias e a grande maioria são jovens. Para a gente entender como esse isolamento pode ser aí prejudicial para a nossa saúde, eu converso agora com a nossa maravilhosa psicóloga Jéssica Ruda. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem, linda? Boa tarde, tudo jóia? Que bom tê-la aqui mais uma vez aqui no nosso Vitrine Revista. Conta pra gente sobre essa questão da solidão crônica. Como que ela pode, então, afetar a nossa saúde física e mental? Pois é, a solidão ela vai muito mais do que a sensação de estar sozinho, né? Ela entra também em contato com o sentimento de estar desconectado dali das pessoas, da realidade, do grupo social, né? Então ela pode afetar, sim, aumentando a ansiedade, a depressão, né? Aumenta o nível de cortisol. O ser humano ele é um ser que se adaptou, o cérebro se adaptou para conviver em sociedade, para funcionar em grupo. Então, quando a gente está isolado, ele entra em estado de alerta, ele entra em estado de sobrevivência. Isso faz com que a gente tenha muitos prejuízos, tanto físico quanto emocional. Quais são os sinais de que a pessoa está se afastando, digamos assim? Porque a solidão, acredito eu, que não é de uma hora para outra, assim, né? Ela vai tendo estágios, é isso, Jéssica? Sim, os sinais, né, eles sempre começam de maneira sutil. Então, os sinais que a gente pode estar percebendo é quando a pessoa começa a desmarcar muitos encontros. Então, uma pessoa que tem uma mudança brusca de comportamento, era mais social, agora está mais quietinho, mais isolado, né? Começa a não sair mais com os amigos. Esses sinais já são, assim, algo para a gente ficar um pouco mais em alerta, né? Eu falei ali no comecinho, né, sobre os dados da ONU falando sobre essa questão de 14% e a maioria jovens, né? Mas a gente tem uma faixa etária que é prevalente em relação a essa questão da solidão? Uma faixa etária, não, mas tem alguns grupos, né? Os jovens hoje são os mais afetados, claro, justamente porque estão nessa fase de construção de identidade, estão nessa fase onde tem bullying, pressão social, pressão da escola, né? Mas também jovens adultos em questão de transição de vida, de carreira, às vezes mudança de cidade por faculdade, por estudos, né? Mas também afetam ali idosos, né? Quando está na melhor idade, ali já de 40 para cima, vamos dizer, 40, 60 anos, tem todo aquele cansaço da vida, do trabalho, já começa a se isolar, né? E grupos também em vulnerabilidade, então pessoas LGBT, pessoas de outros países. Hoje em Cascavel a gente vive essa realidade de ter muitos imigrantes, né? Então, cada sociedade ela se constitui de cultura, de história. E quando você é tirado desse teu mundo, você é colocado em um outro país, com outra cultura, com outra língua, você acaba se isolando também até você conseguir se integrar no meio da nova população. E muitas vezes isso não acontece, muitas vezes tem pessoas que ainda não falam o idioma, né? Então, esses são grupos de vulnerabilidade e em situação de extrema pobreza também. Então, são grupos que estão mais afetados pela solidão. Quando a gente fala de solidão, depressão, ansiedade, qual que é a relação, por exemplo? A pessoa que ela está na solidão, ela é mais propensa a desenvolver depressão e ansiedade, ou a pessoa que muitas vezes tem ansiedade é mais propensa ao isolamento e à depressão? Como que é essa equação? Depende, pode ser de tantos, né, de ambos os lados. Você se isolar mais e ter mais sintomas de ansiedade e depressão, quanto ao contrário também. Mas justamente por a gente não ter essa rede de apoio, esse contato, um acaba influenciando o outro. E quando a gente fala de rede de apoio, as pessoas que estão nos assistindo agora falam assim, talvez um parente, um amigo, alguém está passando por essa situação e você está percebendo que a pessoa está mais isolada, né? Enfim, como ajudar? Como dar aquele passo sem também, sei lá, se meter na vida do outro, né? Estar ali talvez causando mais problemas ainda. Sim, a gente pode estar ajudando, contribuindo com uma rede de apoio de qualidade, né? Cultivando pessoas, amizades de qualidade,
aquelas amizades que vão contribuir para a tua vida. Quando você percebe que esse teu amigo está se isolando, a gente começa a criar eventos menores. Então, um café a dois, né? Não precisa ser aquele grupo de amigos saindo para uma festa grande, porque quando você está isolado ou começando a se isolar, esses pequenos passos eles podem ser assustadores, eles podem ser grandes demais. Então, você pode contribuir de maneira não invasiva, convidando para uns encontros mais, né, mais reservados, um café ou uma chamada online, participar de algum evento online, assim, já vai ajudando bastante. Puxando esse gancho teu da chamada online, redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais, muitos falam que ela aproxima, muitos falam que ela afasta. E aí, quando a gente fala de solidão, a rede social, ela mais ajuda ou atrapalha? Ela vai ter pontos positivos e negativos, né? Aquilo que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa começar, tudo que é em excesso é prejudicial. Então, o excesso de telas, o excesso acaba causando o isolamento, né? Mas também, dentro da tecnologia, das redes sociais, a gente encontra, por exemplo, terapia online, a gente pode se conectar com pessoas de outros estados, então a gente acaba também não estando solitário, né? Então, ela pode contribuir, como ela pode também prejudicar. Entendi. Quais seriam as dicas da nossa super psicóloga para as pessoas, vamos dizer assim, prevenir a solidão ou, enfim, ter uma vida social? Porque muitas pessoas não querem ter aquela vida social baladeira, digamos assim, né, Jéssica? Querem uma vida social, mas com medida. Quais são as dicas aí para não cair na solidão daí? Se eu puder sugerir algo, eu sugiro que você cultive boas amizades, não quantidade, mas qualidade, né? Que você tenha 2, 3 amigos, mas que sejam aqueles amigos de qualidade, que ajudam na tua saúde mental, que você, ao perceber que está se isolando, ou que atividades antes prazerosas que hoje já não fazem mais sentido, você sinalize, né? Tá difícil sair, que seja, busque uma terapia online. Dentro da terapia a gente trabalha habilidades sociais, então se esse é um problema para você, a gente pode trabalhar dentro de terapia também, né? A dificuldade de sair, de socializar, cultivar bons amigos, cultivar bons hábitos, colocar a socialização no planejamento semanal. Não deixar de forma automática, porque se já é uma coisa que a gente já não está tendo interesse, a gente vai deixar em segundo plano. Então, colocar como planejamento um café com uma amiga, sei lá, numa sexta-feira. Você não precisa estar numa vida badalada para ter uma vida saudável. Você pode ter uma vida reservada com a tua privacidade, mas ainda assim estar saudável e socializando. Perfeito, Jéssica, muitíssimo obrigada, viu? Pela presença e pelas maravilhosas dicas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Até uma próxima.